Anjos da Noite é uma obra que fascina a muitos e é desprezado por muitos outros. Pessoas acham que é sem vida, com poucas coisas interessantes ou alguma outra coisa sem sentido. Mas na verdade essa obra é bem rica em história e também consegue muitos pontos com a nossa realidade, que mesclam a linha entre o real e a ficção. E hoje nós veremos exatamente alguns destes pontos. Olá, seres da noite! Hoje, antes de entrarmos no mundo entre a realidade e a ficção, de Além da Imaginação ou de Anjos da Noite, gostaria de pedir aos meus inscritos que já deixassem o like, comentário, para quem quiser e puder se tornar membro por R$ 1,99 por mês para ter acesso antecipado a 2 semanas de vídeo para mais, cada vez mais. Prioridade de resposta, caso chegarmos a 10 membros, vamos fazer um grupo exclusivo de conversa só entre nós, ou doação direta, agradeço demais. Isso é para fortalecer o canal e ajudar a melhorar cada vez mais. Para quem ainda não for inscrito, saiba que a inscrição vale muita coisa e ajuda também demais. Mundos de fantasia muitas das vezes possuem simbolismos e referências ao nosso mundo. Ideias bem diferentes são mascaradas e colocadas em nossa frente. Eu já fiz um outro vídeo sobre a profundidade mais voltada para a literatura e social. E aqui eu não tocarei nos mesmos assuntos. Neste vídeo, o foco são os paralelos históricos ou reais que são bem interessantes e que fazem da obra muito mais interessante em várias outras camadas, assim como os outros. O Corvinus Real. Apesar do nome Corvinus parecer vindo diretamente de uma sala cheia de escritores, é na verdade uma figura real. E ainda melhor, tem até mesmo ligações com o verdadeiro Conde Drácula. O nome do primeiro dessa família seria João Corvino, em tradução direta, ou János Corvino. Ele foi um voivoda da Hungria, que é um título tanto genérico, mas no caso dele ele foi como se fosse um duque e um grande guerreiro e comandante, sendo conhecido como o Guerreiro Branco e o pai de Matias Corvino, um grande rei da Hungria. Ele tem grande relevância local e seria visto como um herói, ainda que as suas origens sejam bem depois. O Corvino é de torno de 1400, enquanto Alexander de 400. Claro que isso é devido a ser uma fantasia, mas ele tem grandes relações até em sua ligação com a guerra contra os seres de fora e com o místico e o mundo dos vampiros. A família Corvinus, vampiros e lobisomens. Primeiro, não se preocupe, esse vídeo aqui não é inteiro somente sobre os Corvinus, mas esses dois primeiros foram a base para a minha inspiração para fazer este vídeo. De qualquer forma, como já dito, Drácula e Corvinus foram contemporâneos e na verdade foram aliados e principalmente inimigos de tempos em tempos, isso com o pai do Empalador. O que é interessante se pensar é que nas primeiras lendas romanas, lobisomens e vampiros eram praticamente a mesma criatura, sendo um espírito encarnado em um corpo com aspectos das duas espécies. Por isso, colocar uma figura com ligação com Drácula para ser o pai das duas raças causa uma realização de que realmente estudaram um mito e mudaram as coisas para ficar um tanto mais interessante, como se tudo naquele mundo que fosse relacionado a Drácula fosse na verdade do Corvino. Retirando a magia. A magia em filmes é algo que tem seus motivos próprios, assim como a sua não existência. Aqui, nessa saga, serve para subverter a ideia dos vampiros e lobisomens sendo de origens sobrenaturais e colocar toda essa carga na ciência, pois, na ideia aqui, tudo seria apenas mais um acontecimento na evolução dos humanos, ou se não, um acidente que nunca teria acontecido. Além de dar um frescor para toda a obra, para a época, também faz com que fique fácil de se colocar neste mundo. A ideia é que este universo é muito mais parecido com o nosso, deixando as ideias e coisas mais sombrias deste mundo um tanto mais próximas de nós, ainda que as pessoas acreditem em magia no geral, não ao ponto de pessoas soltarem bolas de fogo ou saírem voando. Mesmo que toda a ideia seja praticamente vinda de uma ficção científica, é o meio de estabelecer um tanto mais de tensão para com o mundo que chega a ser mais pessimista e com um peso mais sombrio do que o normal. Os vampiros são os Illuminati? Um dos conceitos mais antigos em toda a sociedade humana é a crença que existe um grupo de pessoas poderosas controlando toda a sociedade.
até grupos religiosos que teriam todo o poder do mundo e manipulam a todos a fim de fazer alguma coisa, pois eles sempre querem coisas diferentes. Neste mundo, os vampiros meio que fazem este papel. Um grupo de seres que vivem em meio às pessoas. Ninguém sabe da existência deles, pois precisam manter todo o segredo possível e que tiram os recursos das pessoas para conseguir fazer os seus objetivos secretos. Além de ser um grupo fechado que apenas alguns poucos tenham acesso e que quando se está dentro dele, nada mais importa. E este grupo, a partir daquele momento, se torna o seu novo mundo, um mundo escondido para o resto da sociedade. Rebeldes contra o Império. Uma das coisas mais comuns em nosso mundo é a Revolução, e não somente aqueles momentos que têm este nome, como a industrial e a francesa, mas também em grandes movimentos do pensamento e da tecnologia. O mundo é feito de dar voltas, na forma literal e simbólica. No mundo de Anjos da Noite, nada simboliza melhor isso do que os Lycans. Eles, além de serem um grupo mais fraco, também são aqueles que acabam por buscar modificações. São eles que querem destruir a grande elite, fazer as pazes com seus primos. A ideia de juntar força das duas raças é de Lucien, o primeiro dos Lycans, e eles são a força da mudança nos dois primeiros filmes, ainda que mudem um tanto depois. E por incrível que pareça, a revolução e seus ideais dão resultados inesperados, que são virados de ponta cabeça e tudo dá meio que errado no final, ainda que isso tenha causado uma mudança e que no mundo estaria diferente, mas ainda assim algo foi feito. Muito parecido com muitas outras revoluções que nós vemos na nossa Terra. Governos que escondem a história de um povo. Aprender a história deveria ser muito mais do que apenas saber as coisas que já aconteceram por precisar passar na prova, e sim colocar em perspectiva o mundo à nossa volta, conseguir comparar com eventos do passado e ver o resultado, pois existe muita sabedoria em toda a nossa existência nessa Terra. E por isso eu acho incrível que as pessoas não achem que ter acesso ao passado seja algo normal, mas do que isso faz muita falta. E é exatamente por isso que os anciões não permitiam que os vampiros buscassem sobre os acontecimentos do passado. Isso limita eles apenas ao que eles viram e principalmente vindo de algumas guerras, muitos dos peões estariam mortos ou em posições de poder onde aplicariam a lei. Isso é claro para deixar todos ignorantes. E um grande soco no estômago deste filme em questão de crítica social. Humanos contra o mundo. Existe uma ideia que os humanos ficariam todos unidos contra alguma força maior ou se não de fora. Isso, pois muitos têm a teoria que nós consigamos colocar todas as nossas diferenças de lado para poder combater alguma coisa. Vemos isso em filmes de alienígenas e quando se tem alguns monstros na parada. Ainda que tenhamos uma visão mais pessimistas, como o Walking Dead e o Fallout, que demonstram uma sociedade quebrada, podemos pensar que existe a chance de um destes acontecer. Ou nenhum deles, sei lá. O importante aqui é que os humanos escolheram a primeira opção, bala de borracha. Quando os imortais foram descobertos, os mortais rapidamente pegaram em armas e foram contra as forças dos lobos e vampiros. E isso até mesmo parece ter colocado eles em uma linha evolutiva tecnológica bem interessante, chegando a eliminar boa parte das duas espécies. Infelizmente, para mim, este é um dos momentos mais interessantes de toda a série, onde poderíamos explorar uma sociedade distópica clássica, parecida com Ultravioleta, mas que ficamos apenas na vontade. Não temos absolutamente nada ou quase nada sobre este período. Não é à toa que em meu vídeo de como seria um reboot coloco este ponto da história para ser um dos momentos de grande tensão de reboot. Os sangue puros. Uma outra ideia que existe desde muito tempo, principalmente em famílias da nobreza, tendo registros até o Egito Antigo, é da pureza do sangue, onde pessoas de uma certa família apenas se reproduziriam com parentes próximos, ou com próximos bem pertinho mesmo. Isso, na mente dessas pessoas, era para manter a pureza do sangue. O quanto que isso seria um preconceito social e quanto seria para manter o dinheiro dentro de um único núcleo das pessoas é um assunto a ser discutido. De um lado ou para o outro, não vai importar muito para a gente aqui. Pois, essa é uma ideia passada aqui em Anjos da Noite, principalmente por Victor. Ele tem horror à ideia de fazer um híbrido e ainda mais de qualquer relação ou junção entre as duas espécies, de qualquer forma, até mesmo de uma amizade. Isso para proteger o legado deles. Este é um tema aqui que tem aspectos muito mais sombrios, que tem umas camadas muito mais interessantes,
que eu estou fazendo um outro vídeo, então segura o tchan aqui. O goticismo em Anjos da Noite. Em um mundo de fantasia baseado na realidade, existe uma necessidade de escolher uma estética. Se os responsáveis escolherem coisas genéricas, todo o processo pode cair por terra. Ter uma estética faz parte de um estilo e faz parte de uma construção de mundo e de universo. E aqui neste filme a escolha é muito interessante. Este é um estilo que eu chamaria de post-goth punk moderno. Isso faz sentido? Claro que não sei, mas é como eu gostaria de chamar, pois mistura castelos clássicos com interiores luxuosos, com roupas pretas que vão do couro até ternos, em contraste com uma cidade velha com muita história, ao mesmo tempo que demonstra os Lycans à beira da sociedade, sendo todos os movimentos de uma sociedade triste, mas com anseio de mudanças. Para quem joga Vampira Máscara, o nome disso seria apenas Goth Punk, que é o nome dado lá para isso, só que aqui para mim chega a ser algo bem mais moderno, chegando a ser até mesmo mais real, mais pé no chão. Um tanto mais tátil devido também à parte aí da genética, entre outras coisas. E ainda assim consegue trazer a parte de tristeza, solidão, luta por existência, monstros internos e tormento eterno. Porradaria franca e não justa. Eu sou pessoalmente totalmente contra a violência e creio que pelo menos eu gostaria que o mundo seguisse para um trajeto onde pudéssemos resolver todos os nossos problemas na base da conversa. Porém, o mundo não é assim. O nosso mundo, infelizmente, o diálogo uma hora acaba e tem vezes que nem mesmo acontece e temos um grande confronto entre duas forças. E geralmente essa não é justa e de golpes pelas costas ou de ser pego em uma armadilha. Tudo vale na arte da guerra. Na verdade, conforme Sun Tzu, é muito melhor lutar sem nenhuma honra e gastar o menor número de recursos para alcançar a sua vitória. Ainda assim, no mundo de Anjos da Noite, a Braçada é a campeã, que faz sempre um paralelo com a disputa em o nosso mundo. É isso aí então, meu povo, muitíssimo obrigado para quem chegou até aqui. Para quem chegou até aqui, eu peço então que, por gentileza, considere se tornar membro do canal. R$ 1,99 por mês, hein? R$ 1,99 por mês, para ter acesso antecipado a mais de 2 semanas de vídeo. E quanto mais tempo passar, mais eu vou abrir essa vantagem aí de vídeo. Então pode ser que fica 3 meses aí de vantagem para todo mundo. Você vai ter preferência na resposta e, mais do que tudo, você ajuda esse canal a ficar de pé. Eu preciso da ajuda de vocês aí para manter esse canal de pé e crescendo cada vez mais. Então, R$ 1,99 por mês, põe aí e ajuda o seu criador de conteúdo. Pode ser nem seu favorito, mas um criador de conteúdo aí que muita gente assiste, tá? Não for inscrito, se inscreve, dá like, comentário. Tem meu canal secundário, Douglas Opiniões, onde eu estou fazendo um vídeo por dia. Tá difícil, mas eu estou conseguindo para fazer aí várias coisas, né? Um bando de opinião. Comenta o que você quer ver aqui nesse canal e vai lá no outro canal e comenta o que você quer ver no outro canal. Vejo todo mundo aí na próxima.